sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Graça e paz. Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui para nós ministrar mais uma aula da nossa cosmovisão cristã, né? E ainda estamos na Idade Média, né? Na Alta Idade Média. Como eu falei anteriormente, tem muitos assuntos que poderiam ser falados para cobrir esse período, né? Esse período ele tem muitos eventos, né? Relativos à igreja, né? A história da igreja, eventos muito importantes, né? Então hoje eu quero citar um porque esse evento que aconteceu, né, nesse período, no século XI, do século XII precisamente, praticamente é impossível, tá? A gente fazer uma cobertura da Idade Média e não citar esse evento, é impossível. E esse evento ele é às vezes muito controverso, né? Principalmente do lado do catolicismo, né? Porque praticamente o catolicismo não aceita o movimento protestante, então ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar qualquer evento que esteja relacionado a isso. E a gente sabe então que agora eu gostaria de entrar aqui nos pré-avivamentos, antes da gente entrar no período da escolástica, né? Abordar aqui alguns assuntos da pré-reforma, antes de chegar na reforma em si. Nós vamos chegar aqui e eu quero puxar hoje esse assunto aqui que ele é muito importante. Ele oficializa a pré-reforma, ele prepara o caminho para a reforma teológica e protestante no futuro, tá? Então o nome dessa matéria são os valdenses, né? Os valdenses por causa de Pedro Valdo, né? Também há uma controvérsia no nome dele, né? Ninguém sabe o nome correto dele, mas a história narra que ele é o Valdo, né? Então Pedro Valdo, Pierre Valdo, porque ele era da França, em Lyon, na França. E eu gostaria já de dizer para os irmãos que houve muitos avivamentos. Houve muitas pré-reformas, né, antes de Valdo, né, do século houve. Nós poderíamos citar elas. Mas hoje nós vamos falar sobre essa que é uma das que praticamente teve uma proeminência, né? Então, o movimento dos valdenses, através de Valdo, que praticamente começou a preparar o caminho, né, para essa reforma que nós temos hoje, né? Inclusive teve alguns reformadores que durante o período da reforma acabou lá vindo essas regiões onde tinham os valdenses, acabou vindo essas regiões para poder ali pegar conselhos. Isso acabou acontecendo. Lutero acabou olhando muito esse material, Calvino acabou vindo nessa região da França para ali se aconselhar com os valdenses, para ver que material que eles tinham, qual era a visão teológica deles. Então eles foram muito importantes. Os valdenses foram importantes nesse sentido, né? Amados irmãos, século VII, né? O século XI teve várias pessoas que fizeram essas reformas, que achavam que a igreja não estava cumprindo aquele papel teológico lá do princípio da teologia patrística. Então houve vários movimentos, né, isolados, né, mas teve esse aqui chamado que é os valdenses, né, e que é chamado os pobres de Lyon. Então esse movimento, quando ele começou, eles foram chamados pobres de Lyon, né. Isso foi no século XI. Então foi nesse cenário histórico que um leigo entrou em cena, em Lyon, na França, tá? Uma cidade importante na França, em Lyon, né. Nós tivemos ali um pai da igreja que foi de Lyon, né? Acho que foi Ireneu, né? Nada se sabe sobre o nascimento desse homem, que supostamente ocorreu por volta do ano 1140 da era cristã.
Até mesmo seu nome é tanto misterioso, sendo diversamente escrito como Valdez, Valdo ou Valdo, né? Valdo com W ou Valdo com V. Então houve uma controvérsia, ele é francês ou Valdez. O primeiro nome Pierre ou Pedro, né? Tem a história que fala sobre isso, né? Não aparece nenhum manuscrito com data anterior a 1368, então não há nenhum manuscrito que fala do primeiro nome dele, desse nome, né? Pensa-se que o nome foi atribuído a ele pelos seus seguidores posteriormente, né? Para indicar que ele foi o imitador mais digno do apóstolo Pedro, tá? Então a história, vocês vão estudar isso aí, vocês vão ver que todos os historiadores vão falar sobre esse assunto, que o nome Pedro Valdo, esse Pedro praticamente ele foi atribuído por causa do apóstolo, de um dos apóstolos, né? Então ele vai ter essa característica aí. Irmãos, esse movimento ele foi muito importante por causa das características que Valdo criou esse movimento, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Valdo era próspero negociante, ele era bem de vida, né? Então ele era um comerciante que tinha sucesso em Lyon. Era casado, tinha 2 filhas, homem devoto e católico praticante. A história narra isso, porque ele era um homem extremamente zeloso em tudo isso aí. Isso era um aspecto que ele tinha, né? Ele tinha um testemunho tremendo nisso aí. Era católico, mas ele era muito praticante, né? Pediu a um amigo teólogo um conselho bíblico quanto ao que se deveria fazer para agradar a Deus. Então, nessa devoção dele, ele chegou a ter uma busca, o que eu posso fazer a mais para agradar a Deus? Então, aquelas pessoas que realmente têm um chamado, uma eleição, né? E aí um amigo dele diz a história que citou Mateus 19:21, ali onde o jovem fala, né, que o jovem era rico, né, e aí ele tinha que vender todos os seus bens ali, e aí ele prestou atenção naquilo e resolveu cumprir à risca isso. E foi o que ele fez. Digo, não, está na escritura, porque o Valdo ele tinha essa característica, estava escrito na escritura, na Bíblia Sagrada, então para ele é a voz de Deus. Então ele tinha esse temor, ele tinha essa consciência. Então Valdo, essa era a característica dele, né? Então Valdo tomou a peito esse conselho após fazer uma provisão para sua esposa, internar suas filhas num convento. Olha só o que ele fez. Deu lá dinheiro para sua esposa, olha só o que ele fez. Deu uma provisão para que ela ficasse bem. Mandou as filhas para os conventos, né? Lembra que nós falamos na história da igreja ali que os monges começaram, já nesse período aqui, os monastérios, os conventos já estavam de vento em popa, né? Tinha que se pagar para manter essas filhas, então se tu desse alguma propriedade para a igreja, isso acontecia muito, por isso que a igreja tinha um poder muito grande, principalmente os monges, porque eles foram adquirindo propriedades, né? E um dos fatores era esse. Então na época a filha mulher geralmente não era fácil na vida medieval, então os pais tinham dinheiro. O que eles faziam para proteger as filhas da sociedade, que era uma sociedade que não era muito fácil? O que eles faziam? Se não tinham um bom casamento, eles mandavam para o convento. Eles tinham dinheiro, propriedade, davam um dinheiro para o convento, né? E aí lá mantinham até a vida adulta, até acharem um casamento, e era assim que funcionava. Pedro Valdo fez a mesma coisa, porque eram filhas mulheres, mandou para um convento e deu dinheiro para sua esposa para viver bem, porque ele queria ficar livre. Esse era o propósito de Valdo, né? Então, para que ele ficasse livre, né? E aí ele começou a viver essa vida de devoção, né? Que ele queria viver, tá? Então, após ele fazer isso com a sua esposa e com suas filhas no convento, comissionou 2 sacerdotes, né? Olha só, chamado Etienne de Anse e Bernard Hydros, para traduzir os evangelhos a outros livros da Bíblia para a língua vernácula. Então aqui começa um dos pontos principais da sua reforma de Valdo. O que ele começa a fazer? Então praticamente ele pega a escritura, né, pega 2 teólogos ali, deve ser de renome, né, e começa a traduzir, porque toda a tradução da escritura até então estava no latim, né, no grego, e praticamente a Vulgata Latina, né,
que é o que... E aí eles ensinavam, aqueles que estavam ensinando, ensinavam no latim. O que ele percebeu? Ele começou a pegar, agora vamos fazer uma tradução para a língua vernácula, né? Que são as línguas locais, né? Francês, os seus vários dialetos regionais. E ele pensou, agora vamos pegar essas escrituras e vamos traduzir para a nossa língua comum, para a nossa língua vulgar da nossa época. Então aqui já vem a segunda característica da reforma de volta, tá? Então o que ele se preocupou, né? Primeiro, o que ele fez? Ele renunciou à vida que tinha, tá? Renunciou à sua riqueza, o seu trabalho, né? Em buscar a Deus, ter uma vida mais devota. E aí aqui começou a observar as escrituras, o acesso das escrituras, né, ao povo, né? O povo tinha uma dificuldade de entender as escrituras, porque o povo era muito... era poucos que sabiam ler e escrever, então. Mas mesmo assim, o que Valdo fez? Não, vamos traduzir esse negócio. Aqui começa um dos pontos principais, porque toda reforma, irmãos, preste bem atenção, toda reforma que houve teológica, né, toda reforma, seja ela protestante luterana, seja calvinista, né, o Wycliffe, né, praticamente o Wycliffe foi 200 anos antes de Valdo aqui, né, foi lá na Inglaterra, o Wycliffe lá já traduzia a escritura já no inglês. Ele já começou a traduzir na língua inglesa. Então, uma das coisas principais que a reforma se preocupou sempre foi o que? Traduzir a escritura para a língua, né? A língua vernácula, a língua local, a língua vulgar, para que o povo tivesse acesso a isso. Então eu acho interessante a reforma, que a reforma já veio com essa proposta. Veio para que o povo entendesse a revelação divina, que se não ficasse acessada a um determinado grupo, determinado clero ou nobre. Não, agora a revelação divina ela tem que vir para todos. Então a reforma, que eu acho lindo a reforma, quando veio a reforma em todas as suas vertentes, né, protestante, teológica, né, todos os reformadores, interessante que todos se preocuparam com isso, com a tradução das escrituras, que o povo tivesse a capacidade de ler e escrever, e ele mesmo, o indivíduo, entender a escritura, entender Deus. Eu acho que essa é a característica mais importante da reforma, é essa, irmãos. Isso que eu acho lindo, né? Então ele começou a traduzir isso, né, na língua vernácula, falada nas províncias da Provença e Delfinado, que são as regiões da França, né, no sudeste da França. Daí distribuiu o restante dos seus bens mundanos entre os pobres e começou a estudar a palavra de Deus. Olha só. Começou a estudar a palavra de Deus, né? O que está escrito, o que quer dizer. Ele começou esse processo, cara. Imagina, século XI isso. Ademais, pregou nas ruas de Lyon. Olha só, como não bastasse, ele começou a pregar nas ruas. Olha só, um reformador clássico, né? Convidando os habitantes a despertarem espiritualmente, a retornarem ao cristianismo símplico e bíblico. Aqui começou a reforma. Aqui começou a volta. Eu acho interessante, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu acho interessante esses reformadores, muitos deles, né? Que teve algum deles que eles tinham posses, tinham dinheiro, tinham posições. E o interessante é que eles renunciaram a essa vida que eles tinham, né? De abastança, de ver bem. Na Idade Média tinha muito essa característica, irmãos. Tá? Então todos aqueles que se sentiam vocacionados a Deus, né? Onde que a gente viu isso no passado? A gente viu isso no monasticismo. Quando surge o monasticismo, os monges, né, que vão viver essa vida devota, primeira característica deles é ter essa devoção, né, esse voto de pobreza. Renunciar porque o que eles entendiam? Por que entregar os bens? Né? O que eles entendiam? A primeira coisa que eles entendiam, né, irmãos, porque eles entendiam que se isso prejudicasse a sua devoção, eles renunciavam aquilo ali. Não que seja errado não ter posses, né? Porque isso é dom. A Bíblia diz que isso é dom, irmãos. Isso é dom. Então quem tem consegue ter uma vida devota, né? Consegue ter essa devoção.
e tendo dinheiro e saber lidar com isso aí é dom divino. Isso faz parte da dispensação da graça divina. Amém? Mas tem esses que, se não tem condições, que foi o caso que Jesus falou para o jovem rico, né? Jesus falou para ele, Jesus sabia da consciência daquele jovem. Não, você cumpre toda a lei. Agora o que falta para ti é vender tudo que tu tem e seguir. Por que Jesus falou aquilo? Jesus falou porque sabia que aquilo ali estava impedindo aquele jovem. Porque se não estivesse impedindo aquele jovem, Jesus não teria dado esse conselho para ele. Com certeza Jesus não dava esse conselho, né? Jesus deixaria, não, continue vivendo porque você não tem problema com a tua riqueza. Mas se você tem problema com a tua riqueza, aí vai se cumprir aquilo que disse Mateus. Se o teu olho faz pecar, se a tua mão faz pecar, é melhor você arrancar ela fora e entrar no reino de Deus. Então, esses homens achavam que isso aqui ia ser um impedimento na vida dele. O que eles fizeram? Eles arrancaram fora e foram seguir a Deus. Amém? Mas quem tem esse dom, essa graça da dispensação, de ter isso e continuar com a sua devoção, amém, glória a Deus por isso, né? Porque até que contribuir no reino de Deus também é um dom, é um chamado divino. Amém, irmãos? Entendam isso em nome de Jesus. Isso é um chamado, é uma bênção divina. Então aqui temos esses homens que têm essa característica. Na Idade Média tinha muito isso, irmão, essa característica, né, deles renunciar a essas posses. E por quê? Porque quando eles faziam isso, automaticamente eles já tinham muitos seguidores. Era muito fácil ter muitos seguidores, porque seguidores geralmente não seguiam pessoas que tinham posses. Mas quando via que esse homem tinha uma vida, né, abastada, e daqui a pouco renunciou àquilo e está pregando, e o exemplo dele arrasta multidões. Então foi o que aconteceu com Valdo, né? Então Valdo conseguiu muitos ouvidos atentos, olha só. E logo teve um grupo de seguidores. Eles se alegraram ao ouvir a mensagem consoladora da Bíblia em sua própria língua. Olha só que coisa linda, irmãos. Ele começou a falar na sua própria língua as escrituras. Eles entravam na missa, era tudo em latim, e eles só diziam amém. Não sabia o que será que o padre disse. Agora não, agora esse homem vem, né? E ele está lendo aquele livro que nós não entendíamos. Ele está falando, nossa, meu Deus, o livro está dizendo isso. Irmãos, isso é uma coisa linda, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma pérola da reforma, né? Então, até mesmo então a igreja impedir a tradução da Bíblia, né, nesse tempo, para qualquer outro idioma além do latim, como eu falei antes. Muitos concordaram em abandonar os seus bens e se devotar ao ensino. Olha só, outras pessoas, olha só o que o Valdo causou aqui na França. Outros que tinham bens acabaram renunciando os seus bens e também seguindo a Valdo e esse movimento dele. Tremendo isso aqui, né? E tornaram-se conhecidos como o quê? Os pobres de Lyon. Foi aqui que começaram a chamar eles, são os pobres de Lyon. Essa pregação leiga suscitou a ira do clero normal, né? Em 1179, o Papa Alexandre III proibiu Valdo e seus seguidores de pregar sem a permissão do bispo local. Já começou aí uma perseguição. A reforma sempre teve perseguição da igreja principal, né? Que é a católica, no caso. E como era de se esperar, o bispo Beilismans de Lyon, que era o bispo da região, negou-se a consentir nisso. Registros históricos indicam que Valdo, confrontado com essa proscrição, replicou a hierarquia com as palavras de Atos 5:29. Essa famosa frase de Atos 29, né? Temos que obedecer a Deus como governante antes aos homens, né? Então isso aqui é muito clássico na literatura de Valdo, né? Antes obedecer a Deus que os homens. Ele dizia isso. Deus está acima. E aqui a reforma dele teve esse versículo chave durante a sua caminhada, dos seus seguidores, né? O Valdo e seus associados continuaram a pregar, eles não desistiram. Então em 1184, mais adiante, o Papa Lúcio III, daí, o Papa, né, excomungou eles. Aí eles foram excomungados. E o baniu-os da diocese. Daí o resultado foi similar ao ocorrido quando os primitivos cristãos foram perseguidos em Jerusalém. Houve uma perseguição, eles passaram a ser perseguidos pela igreja.
a ponto de ter que fugir sobre esses, a Bíblia diz. Os que tinham sido espalhados iam pelo país declarando as boas novas da palavra de Deus, né? Então eles achavam, estamos fazendo exatamente o que a Escritura está dizendo, está se cumprindo em nossas vidas. Então eles começaram a ficarem felizes com isso. Então, irmãos, assim surgiu essa reforma dos valdenses, que foi no século XII, né? Eu falei que no ano 1179 ou ano 1184. Veja bem, a reforma de fato já foi no século XV e XVI. Isso aqui praticamente 300 anos antes já houve essa pré-reforma. Então os teólogos dizem que os valdenses aqui foram que praticamente começaram oficialmente a reforma. Essa pré-reforma foi o pontapé inicial disso aqui. Então foi eles que praticamente começaram esse movimento, né? Mais tarde os reformadores acabaram buscando eles, né? Esses valdenses ali nas regiões da Itália, porque depois fugiram para os montes da França, foram para a Itália também. Depois lá no século XV, XVI, os próprios reformadores começaram a buscar eles, para ver o que eles tinham, o que eles já tinham desenvolvido em termos de reforma. Eles acabaram se tornando uma referência no século XV e XVI. Interessante isso, né, irmãos? Esse trabalho que os valdenses deixaram, né? O que mais nós podemos falar sobre eles? É a busca da verdade da Escritura. Então, essa foi a característica. Então, a reforma sempre se preocupou em isso, né? A tradução e a busca da verdade e praticar essa verdade, como sendo ela a verdade absoluta, né? Quer Valdo seja verdadeiro fundador dos valdenses, quer não, a ele se deve o mérito de formar a iniciativa de fazer com que a Bíblia fosse traduzida no latim em várias línguas. Então praticamente ele foi o primeiro, né? Claro que 200 anos antes teve o Wycliffe, né? John Wycliffe lá na Inglaterra, que traduziu para o inglês, mas só que o Valdo ele não traduziu para uma língua só, ele traduziu em várias línguas. Veja bem, então ele foi o primeiro a fazer essa tradução em várias, né? Lutero ali depois, né? Lutero faz a tradução para o alemão, né? Inclusive essa tradução de Lutero praticamente ajuda a montar a estrutura da gramática do alemão. Veja bem, a gramática hoje da Alemanha depende da tradução de Lutero da Escritura. É uma coisa impressionante isso, né? Esse trabalho que ele deixou. Mas aqui o Valdo, né? Os valdenses aqui tiveram essa característica, eles pegaram vários idiomas locais em sua região e traduziram em vários, né, para facilitar esse processo. Então veja bem essa característica. E a busca pela verdade, né? A posição básica dos primitivos valdenses era de que a Bíblia era a única fonte da verdade religiosa. Então aqui já começa aquelas regras básicas da nossa crença, né? Que a Bíblia é a única fonte de regra, prática e fé da nossa vida. Praticamente começa com eles aqui esse processo. Amém, irmãos? Não obstante, né, esses primitivos valdenses compreendiam bastante a Bíblia para rejeitar a adoração a imagens. Eles começaram a combater as imagens, tá? Olha só. A transubstanciação, eles já foram dos primeiros a já começar a combater. Claro que houve lá no século VII, já houve um movimento lá, chamada a controvérsia da iconoclastia, que já começou a combater isso também. Nós não falamos, né, muitos. Como eu falei, tem muita coisa para puxar, para clicar aqui da Idade Média, mas no século VII lá já houve a controvérsia da iconoclastia, que era contra imagens e santos, né? Então lá no século VII já tinha esse problema e já começaram a ver essa questão da transubstanciação, né? Então a reforma já pegou aqui de Valdo também esse conceito da transubstanciação e bateu contra. Transubstanciação, irmãos, o que acontece na Eucaristia Católica. Eles acreditavam que literalmente o pão da ceia e o vinho, que uma vez abençoados ali pelo Padre, literalmente se tornavam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. É chamada transubstanciação dos elementos da ceia. Então a reforma, quando vem, inclusive Valdez aqui já questionou isso, que eles não acreditavam nisso, né? Que isso não se transforma, que aquilo ali é simbólico,
mesmo que ore, né? Então depois vai ver as outras controvérsias, quem sabe a gente vê depois na escolástica e na reforma, depois, sobre isso. Que vai haver ali os conceitos se chama a presença de Deus, né? Não é os elementos não se transformam, mas a presença de Deus, né? Então vai haver essas controvérsias, porque a presença daí já vai vir a outra controvérsia, que não é só vir a presença de Deus já está conosco. Amém? Não é agora porque a ceia vai chamar a presença de Deus, não, nós não acreditamos nisso. A presença de Deus já está conosco. Nós estamos ali simplesmente fazendo o que é um memorial, porque de fato ele já está em nós. Ele é por nós, com nós e em nós. Amém, irmãos? Então nós acreditamos nisso, porque senão daqui a pouco nós vamos entrar nesses elementos místicos, né? Aqui da Idade Média, que a gente tem que fazer algum ritual para chamar. Não, a presença de Deus já está em nós. A Bíblia diz que nós somos a morada e o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós temos que fazer para que a presença de Deus permaneça em nós é ter uma vida santa. Aí eu acredito que se você não tiver uma vida santa, uma devoção diária com Deus e ter a fé em Deus, aí realmente, aí você vai perder. Aí você vai ter que atrair a presença de Deus. Como? Através do arrependimento, né? Do pedido de perdão dos seus pecados, o arrependimento, né? E ser reintegrado de volta à presença do Senhor. Mas isso não é bom. O próprio Davi muito se preocupava com isso, né? No Salmo 53 até ele fala isso, né? No Salmo 51 de arrependimento ele diz assim: Senhor, que eu não perca a alegria da salvação e não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Então Davi tinha essa preocupação, que é a preocupação que nós temos que ter. Não perder a presença de Deus, porque Deus já está em nós, irmãos. Amém? Deus está com vocês, em nome de Jesus. Seguindo aqui. Então, aqui Valdo já começa a bater o batismo de criança. Olha só. Meu Deus, esse Valdo esse reformador aqui, eu vou te contar, ele é tremendo, irmãos, né? Rejeitar a adoração de imagens, a transubstanciação que eu falei, batismo de crianças, começou com ele. O purgatório, a mariolatria, olha só, irmãos, né? A veneração, né? Na verdade não é nem uma veneração, é a idolatria a Maria. Não é uma veneração, é a idolatria. As orações feitas aos santos, olha só. A veneração da cruz e de relíquias, das imagens sagradas, ele também já condena isso. Já começa a ser radical. O arrependimento no leito de morte, que os católicos chamavam isso aqui a extrema unção, né? E a confissão perante os sacerdotes. Olha só. Meu Deus, Valdo. Ele foi usado por Deus. Um homem sozinho não pensaria da forma que ele pensaria, né? Perante o sacerdote. Missas para os mortos, perdões, indulgências papais, o celibato sacerdotal. Aqui ele já começou a combater o celibato, que o sacerdote, ele acreditava que o sacerdote poderia sim casar, né? E o uso das armas carnais. Não, esse homem, o Espírito Santo está nele, irmãos. O Espírito Santo está nele. Rejeitavam também os imponentes e suntuosos edifícios da igreja. Olha só, ele já era contra o sistema. Contra o sistema todo, né? E considerava que a Babilônia Grande, mãe das meretrizes, era a igreja de Roma. Meu Deus, esse homem era corajoso, por isso que era perseguido. Do qual convidava seus ouvintes a fugir. Meu Deus, tudo isso no fim do século XII, no início do século XIII. Meu Deus, uma era aqui que era uma era de morte. E só para lembrar vocês, irmãos, só para lembrar que Valdo e seus seguidores viviam na França. A pior inquisição que houve durante a Idade Média foi a da França, a Inquisição da França. E foi o período onde Valdo estava vivendo. Olha só, esse homem aqui, isso aqui é o Espírito Santo tomou ele mesmo, né? A sua obra de pregação, os primitivos valdenses, ensinava a Bíblia, enfatizando muito o Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso. Essa era a característica deles, né? Que destacava o reino de Deus como uma coisa pela qual devemos orar e buscar em primeiro lugar. Que está lá em Mateus, né? 6:10. Sustentava que qualquer cristão ou cristã que tivesse suficiente conhecimento da Bíblia estava autorizado a pregar. Meu Deus, que bênção. Olha só.
se vocês começarem a entender as escrituras, ler e escrever, vocês estão autorizados a pregar as escrituras. Olha só, o sacerdócio universal dos santos começa aqui com eles, que é um dos pontos da reforma, né? Além disso, acreditava ser Jesus o único mediador, olha só, meu Deus do céu, o único mediador entre Deus e o homem, visto que Jesus morrera uma vez para sempre. Afirmava que seu sacrifício não podia ser renovado pela missa celebrada por um sacerdote. Os primitivos valdenses celebravam a morte de Cristo uma vez por ano, usando pão e vinho como símbolo. Então a ceia deles era anual. E aí não tem problema nenhum, porque o entendimento deles estava além de uma prática cerimonial religiosa uma vez. Eles já tinham essa comunhão diária com Cristo. Olha só, irmãos. Amém? Essa verdadeira ceia, essa comunhão que nós temos com Cristo, diária com Cristo. É ceiar, é comer com Cristo todos os dias. Né? Jesus disse isso: se você deixar eu entrar na sua vida, na sua casa, eu cearei com você e você ceará comigo. Amém? Então é isso, irmãos. Eu quero deixar aqui um pouco, poderia falar muito mais os detalhes sobre essa reforma dos valdenses, né? E eles tinham uma dificuldade com a expansão dos valdenses, né? Por quê? Porque os valdenses é o seguinte, desde os primeiros anos, né, seus filhos já começavam a aprender os evangelhos, as epístolas. A pregação de seus diáconos, sacerdotes e bispos consistiam principalmente em citações tiradas da Bíblia. Então eles ensinavam mesmo, eles ensinavam não só os seus obreiros, mas eles ensinavam as crianças também. Uma coisa, se preocuparam muito com a escola, na escola de ensino, né, da escola teológica, as crianças. Eles se preocuparam muito, então por isso que se fortaleceram. Tá? Então é isso aqui, irmãos. Então, e dizer para vocês assim, ó, que os valdenses, eles existem até hoje. Tá? Até hoje existem os valdenses. Eles estão ali hoje concentrados na região ali da Itália, algumas regiões da Itália, e aqui no Uruguai existem os valdenses. Então ele acho que praticamente é o único dessa reforma do passado que vivem até hoje são os valdenses, irmãos. Amém? Que eles permanecem até hoje em nosso meio. Pelo trabalho que eles desenvolveram, né? Imagina. É impossível que isso aqui venha a se desfazer. Né? Isso aqui é uma vertente teológica muito forte. Né? Então, amados irmãos, eles foram considerados hereges pela igreja, né? Mas pelos protestantes no século XVI e XVII, os protestantes praticamente trouxeram eles de volta à comunhão. Tá? Aconteceu isso no século XVI e XVII. Então, eles foram absorvidos pela reforma protestante. A reforma olhou para eles, não, esses caras não podem estar excomungados. Vamos trazer eles de volta para a nossa comunhão, porque eles são dos nossos. Amém? Eles foram restabelecidos pela reforma protestante. E em 2015, o Papa Francisco, da Igreja Católica, pede perdão aos valdenses, por causa desse evento que aconteceu. Amém? Quero aqui deixar essas palavras, agradecer esse tempo abençoado que estamos aqui estudando um pouco sobre a história da Igreja e das Escrituras, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus continue guardando vocês nesse período de pandemia e continue livrando, né, guardando a saúde física, mental e espiritual dos irmãos. Não deixem de buscar a Deus, eu sempre digo isso. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão contribuindo nessa obra, né, na nossa comunidade ali, com seus bens, com a sua vida, né, com suas contribuições financeiras. Vocês têm sido uma bênção, obrigado. O pastor até comentou isso nos seus vídeos, eu também gostaria de deixar aqui um agradecimento. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês, que prospere vocês e prospere todos da nossa comunidade cristã. Obrigado. E continuem contribuindo. Não contribuam por nossa causa. Contribuem pela causa de Deus, assim como foi com os valdenses. Amém? A causa maior que é Deus. Porque assim é a nossa fé. Amém? Agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought